Oi gente, eu sou a Nádia, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como começou o meu amor pelo mundo do terror. Então, vem comigo. Então, gente, nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho, eu vou contar pra vocês como é a minha relação com o universo do terror e depois eu vou responder a algumas perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram. Então, acho que esse vídeo vai ser bem divertido. Vamos lá. A minha curiosidade com essa história de filme de terror começou quando eu tinha mais ou menos entre 11 e 12 anos. Antes disso, eu só assistia filme da Disney, desenho, não me interessava por outras coisas. E a partir dessa idade eu comecei a ouvir falar do filme de terror, de que talvez seria interessante, eu comecei a ficar curiosa sobre. E aí, de tanto incomodar minha mãe sobre isso, ela resolveu então assistir um filme de terror comigo, que era um filme que eu queria muito assistir, que era O Exorcista. O Exorcista é o primeirão, né? O filme trash. E já comecei bem começado, né, gente? Isso vocês têm que entender que eu comecei começando bem. Fiz a minha mãe assistir o filme de terror comigo. A minha mãe não gosta muito de terror, mas ela assistiu comigo. E aí, quando o filme terminou, ficou aquela coisa, a minha mãe, ai meu Deus, agora tarde, escuro, ai a gente assistiu esses negócios, ai meu Deus, dormir. E eu não tive isso. Eu assisti o filme, desligamos a TV e eu fui pro meu quarto e dormi como se nada tivesse acontecido. Então, foi aí que eu percebi que pra mim era divertido assistir o filme de terror enquanto eu estava assistindo e que depois que o filme terminava, para mim era só um filme como qualquer outro, como um desenho da Disney que eu tinha assistido antes. Eu não tinha aquele medo, sabe? Aquele sentimento de pavor, meu Deus, agora não posso andar no escuro dentro de casa. Não, isso nunca aconteceu comigo. Então acho que esse foi um dos motivos pelos quais me fez gostar mais do terror. Porque para mim sempre foi divertido assistir e sempre foi como qualquer outro filme. Eu nunca fiquei com medo de um filme ou não consegui dormir por causa que eu assisti um filme. Então acho que esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu acabei gostando do terror, porque ele me trazia o medo durante as cenas, né? O suspense, mas era só isso. Depois quando eu terminava o filme, acabou. Quando tu assiste filme de terror por muito tempo, algumas coisas são muito clichês nos filmes, né? Mas todo filme de terror dá pra gente tirar uma liçãozinha, assim, mesmo que seja pequenininha. E eu acho que o filme de terror me encorajou, me tornou uma pessoa mais corajosa, no sentido de não ter medo das coisas do dia a dia, sabe? Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tenho que ter medo das pessoas vivas e não das pessoas mortas. Então, eu sempre levei isso como lema de meio que de vida, assim. Então, nunca me impressionei com filme de terror por esse motivo. Eu acho que isso me deixou um pouco mais corajosa, sabe? De entender que quem já morreu e pronto. Não tem fantasma, não tem monstro, não tem bicho, enfim. E eu gosto muito dessa aura que o filme de terror passa de que você tem que ter medo, mas você tem que ser corajoso para enfrentar aquele medo. Porque se você tiver medo, você vai morrer no filme de terror, né? Você tem que ter coragem para ir lá e matar o bicho, enfim, o que for que esteja no filme. Então eu acho que o filme de terror me deu essa coragem, sabe? De enfrentar as minhas coisas. Tanto que às vezes, ao longo da minha adolescência, quando algo muito ruim acontecia, eu, embora sempre gostei muito dos filmes da Disney, às vezes eu ia tirar lições de filmes de terror, sabe? De que eu tenho que enfrentar esse meu medo pro negócio dar certo, eu tenho que enfrentar esse monstro, né? Essa alma penada. Então acho que isso sempre foi uma lição muito grande que eu tirei dos filmes de terror, de ter coragem para enfrentar a coisa, enfrentar o bicho, né? Nos filmes de terror sempre tem pessoas que lidam com os medos de uma forma diferente. E essa também é uma lição que eu sempre observo nos filmes. Cada pessoa lida com o seu medo de uma forma diferente de outras pessoas.
Porque quando a gente fala em medo, a gente não tá falando só de medo de fantasma, medo de assombração, medo de demônio, não. A gente tá falando de medo real do dia a dia, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. E nos filmes de terror, as pessoas lidam com os seus medos de uma forma diferente. Tem aquela pessoa que esconde o medo, aquela que se mostra corajosa, aquela que grita, aquela que se desespera. E isso acontece na vida real, né? Então, os filmes de terror me ensinaram isso, que eu preciso lidar com o medo de cada pessoa de uma forma diferente. Que da mesma forma que eu não tenho medo de filme de terror, a minha amiga tem. Então, poxa, eu não preciso expor ela a ficar assistindo filmes de terror comigo se ela tem muito medo. Não precisa disso. A mesma coisa na vida, no nosso dia a dia. A gente não precisa ficar expondo as pessoas ao que elas mais têm medo para ser uma forma de diversão, né? Então eu acho que, mesmo que pareça estranho, o filme de terror me trouxe essa empatia de entender o medo das outras pessoas e como elas lidam com isso. E de certa forma até ajudar cada pessoa a lidar com o seu medo. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa e alguém está do nosso lado nos ajudando a lidar com isso, ele nos traz segurança. Então eu posso ser a segurança de uma outra pessoa, de um medo que ela sente, né? Porque o filme de terror, ele te dá um medo momentâneo ali enquanto tu tá assistindo. Mas depois, pra mim, quando eu desligo a TV, passou. Tanto que hoje em dia eu tenho muita dificuldade em assistir um filme de terror e dizer, nossa, esse filme é muito assustador, muito. Não, isso não acontece comigo. A maioria dos filmes eu já sei onde estarão as cenas dos gritos, onde estarão as cenas dos sustos. Quando, sei lá, começa o desenrolar da história, eu já mais ou menos sei o que vai acontecer. Geralmente sei quem morre, quem não morre. Então, de tanto que eu assisti filme de terror desde a minha adolescência até agora, então é muito difícil que um filme me surpreenda. E eu acho que isso também vai um pouco do amadurecimento que eu tive em relação aos filmes de terror. Antigamente, nos filmes clássicos, o terror era mais trash, né? Hoje em dia as pessoas lidam com o terror, o filme de terror, de uma forma diferente. Elas querem um arranjo de terror diferente do que acontecia naquela época. Por isso que eu não lido muito bem com remakes de filmes clássicos. Tanto que quando anunciaram o remake do It, por exemplo, eu fui uma das primeiras pessoas a achar uma bobagem fazer um remake. Mas enfim, o remake ficou bom, né? Preciso dizer que ficou ótimo. Mas nem sempre isso acontece. Eu gosto mais do filme de terror trash, do filme de terror clássico, do que o terror atual. Mas o meu filme de terror favorito, ele não é um filme trash. Olha só. O meu filme de terror favorito é O Exorcismo de Emily Rose. Eu amo esse filme num grau que eu não sei nem explicar pra vocês o quanto eu amo esse filme. Eu posso assistir ele toda semana que eu vou amar ele cada vez mais. É um filme forte e é um filme que lida com assuntos fortes, né? A gente tem um assunto de exorcismo e um assunto de estado mental. Então, é um filme que eu gosto muito. Ele não é trash, né? Mas eu não costumo achar que os melhores filmes são os que dão os melhores sustos. Eu acho que o filme de terror que é melhor, que é o filme bom, pra mim, claro, é o filme que tem um roteiro bem construído e que no final não deixa pontas soltas sem explicar. Aquele roteirinho que gruda as pontas, sabe esse tipo de história? É esse tipo de filme de terror que eu gosto. Que tem uma situação sombria junto, mas que tem uma história por trás, que não é só um bicho que aparece pra te matar. Mas eu sempre tive muito amor por filme de terror. E antes de começar a ler terror, né, antes de partir para a literatura do horror, eu assisti muitos filmes. Depois que eu fui me dar conta que eu também poderia ler filmes, não, né? Que eu poderia ler histórias de terror. E aí, meu Deus, boom! O universo se abriu para mim. Quando eu me dei conta que o livro de terror é muito melhor que o filme de terror. E aí,
a minha biblioteca particular virou uma biblioteca do horror. Da mesma forma como eu não me assusto assistindo filmes, eu também não me assusto lendo livros. Mas eu gosto do livro porque ele te dá um universo muito mais amplo que o filme. E ao contrário do filme que te mostra o que acontece, o livro te faz imaginar o que está acontecendo. E eu gosto mais disso, eu gosto mais de imaginar do que de ver de verdade. Então, gente, o livro de terror pra mim, eu costumo dizer que ele é um escape, assim. Quando eu tô muito chateada, enfim, eu tô sempre lendo livro de terror, mas quando eu tô muito chateada, quando eu quero fugir de alguma coisa, esquecer de alguma coisa, é pro livro de terror que eu corro, porque ele me traz um universo muito diferente, graças a Deus, do que eu tô vivendo. E isso me faz mergulhar no livro, assim, me envolve muito. O livro de terror é muito envolvente, né? Então eu realmente gosto muito. O meu autor de terror favorito é Clive Barker, acho que eu já falei aqui várias vezes em vídeos, né? E eu gosto da forma como ele cria os universos de terror que ele vive. Então, é isso, né? Eu acho que a literatura de terror eu gosto mais do que o cinema, do que o filme de terror. Embora eu acho que as pessoas hoje em dia consumam mais o terror em cinema do que em livros, né? Mas se você talvez nunca tenha lido de verdade um livro de terror, eu recomendo porque é muito bom. Aqui em casa, a minha família não é muito do terror, não. A minha mãe sempre me ajuda nos meus cosplays, nos meus projetos, meu pai também, meu irmão mais ainda. Mas a galera não é do terror aqui em casa, não. A minha mãe é bem do filme de romance, meu irmão é do super-herói, meu pai é do filme de guerra. Então eu sou a única louca do terror, né? Eu costumo dizer aqui em casa que eu sou a princesinha do terror. Mas eles lidam bem com a situação, assim. Acho que gostos são gostos, né? Existe aquele preconceito de que se você gosta de filme de terror, que nem eu, o meu gênero preferido do terror é o filme de exorcismos, né? Então a galera... Ai, porque você não é de Deus, porque você vai pro inferno, porque você assiste filmes de serial killers, porque você vai matar alguém. Não, eu acho que o terror é de gosto, né? É um gosto, assim, como quem gosta de comédia, quem gosta de aventura, de drama, tem quem gosta de terror. E eu acho que eu não tenho pensamentos ligados a matar pessoas ou de querer ser possuída por alguma coisa. Eu só gosto mesmo do universo que o terror me traz, dos sentimentos que ele me traz. Mas enfim, eu me considero uma princesinha do terror. Eu amo terror de verdade. Eu amo livros de terror, filmes de terror. Mas a minha parte do terror favorita é a mesma literatura, né? Mais do que o filme em si. Agora eu vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram no meu Insta. E acho que esse vídeo vai ficar mais legal, né? Respondendo as dúvidas de vocês. Aproveita então e me segue no Insta para a próxima vez que eu fizer perguntas vocês poderem participar. Estou aqui com o celular da minha mãe, né? Porque como eu gravo com o meu, então eu preciso do dela para responder as perguntas. Então, vamos escolher algumas em aleatório aqui. Sofia. Acha que os filmes de terror estão menos medonhos ou nós estamos mais durões? Já falei sobre isso antes, né? Eu acho que nós estamos mais durões porque hoje, com a evolução do cinema, nós temos efeitos especiais muito, muito, muito bons. Que nós não tínhamos antes, quando a gente se assustava com aqueles filmes de terror, né? Então, se fosse pensar hoje, a gente teria que se assustar mais, porque os efeitos especiais estão muito melhores para isso. Mas eu acho que a gente ficou mais durão, né? A gente meio que tá acostumado, assim. E geralmente a pessoa que assiste filme de terror é quem é acostumada a assistir, né? Então, ela vai criando aquela resistência ao terror. Então, eu acho que nós estamos mais durões. O Andrew. Prefere terror de espírito ou sanguinário? De espírito, sempre. Eu amo terror de espírito. Embora, às vezes, eu prefira assistir um sanguinário. Mas, como preferência, eu acho que terror de espírito eu gosto mais.
Ana, dentro do terror, qual o teu subgrupo favorito? Eu gosto, como eu falei antes, de terror de exorcismo. Eu amo filmes e livros de exorcismo. Amo, amo, amo. Não sei porquê. Não sei, gente. Eu amo terror de exorcismo. Tanto que o meu filme preferido é sobre isso, né? E, sério, eu amo muito o terror de exorcismo. A Carol. Prefere filmes antigos ou atuais? Eu prefiro filmes antigos, muito mais do que os atuais. Eu gosto do jeito que os filmes atuais são feitos pelos efeitos especiais, né, que eu comentei antes, mas eu prefiro muito mais os antigos. A Thaisa. Não causa perturbação assistir muito filme assim? Não, Thaisa, não causa. Eu posso te dar 100% de certeza que eu sou uma pessoa mentalmente saudável, muito. Acho que sim. Você já teve medo em algum momento de algum filme? Sim, durante o filme eu costumo ter os sustinhos, assim. Hoje, bem menos do que quando eu era adolescente, né? Mas durante o filme eu tenho sustinhos, assim, até gosto. O filme de terror que consegue me dar um susto sempre ganha uns pontos a mais comigo, assim. A Mari, qual o seu top 3 de vilões? Difícil, hein? O meu personagem de terror favorito é o Hannibal. Eu amo o Hannibal. Ai, meu Deus, sou apaixonada por ele. No bom sentido, claro, né? Eu amo Hannibal. Então eu acho que o meu top 3 seria Hannibal, Pinhead e Jigsaw. Acho que é o meu top 3, assim. Acho que é. A Deb. A Deb tá comigo, a Deb, ó. Filmes trash dos anos 80, eu amo, daqueles bem toscos. É verdade, Deb, eu também. Eu não sei se eu gosto desses bem tosquinhos, assim. Mas eu prefiro os filmes de terror antigo. Eu acho que eles tinham uma aura diferente dos filmes atuais. Mas não vamos desmerecer os filmes atuais, que nós temos filmes muito bons atualmente. A franquia Annabelle é um deles, né? Eu acho que a franquia Annabelle é uma das franquias atuais muito bem feitas, né? Então eu acho que não podemos desmerecer. Mas eu prefiro os filmes trash também. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar no joinha, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem tu sabe que ama o terror. E eu queria deixar um beijo para todo mundo que respondeu lá no Insta. E dizer para vocês muito obrigado por assistirem o vídeo, por estarem aqui. Um beijo. Tchau!